o início da última parte do Show de Notícias. Seja mais uma vez bem-vindo. A partir de novembro, as indemnizações pagas aos trabalhadores em caso de despedimento deverão voltar a baixar, desta vez para metade ou para menos de um terço. Um estudo do Ministério da Economia concluiu que o valor médio das compensações na União Europeia é de 6 a 10 dias por cada ano de antiguidade. Neste momento, as indemnizações em Portugal oscilam entre os 20 dias para os trabalhadores admitidos após o dia 1 de novembro de 2011 e os 30 dias para os trabalhadores que já estavam no ativo antes dessa data. As dificuldades económicas das famílias portuguesas está a levar a que muitos alunos abandonem a universidade por não conseguirem pagar as despesas, uma situação que está a preocupar a Igreja Católica. Os efeitos da crise económica nos estudantes do ensino superior está a preocupar a Igreja. E essa preocupação levou o Serviço Nacional da Pastoral do Ensino Superior a escrever uma carta ao Secretário de Estado do Ensino Superior, na qual apela a critérios de atribuição de bolsas mais justos. A missiva critica ainda a perda de apoio nos transportes para alunos deslocados e a burocracia associada ao processo de preenchimento das bolsas. O Serviço Nacional da Pastoral do Ensino Superior discorda ainda que os alunos que tenham familiares com dívidas ao fisco sejam impedidos de aceder a bolsas. Uma carta que pretende ser um alerta para os muitos casos de abandono universitário que a Igreja diz ter conhecimento. Os responsáveis católicos temem mesmo que o ensino superior se torne apenas acessível às elites económicas. E para nos falar sobre este assunto, temos em estúdio connosco Francisco Mourão, presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, mas não só, ele está cá também para falar do aniversário desta Associação de Estudantes, que está esta semana então a comemorar 30 anos de existência. Obrigada, Francisco, por esta participação no Show de Notícias. Começava por lhe perguntar, depois desta reportagem que acabamos de ver, o Francisco conhece na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto alunos que tiveram que abandonar o ensino superior devido a dificuldades económicas? A nível de abandono, neste momento, ainda não temos conhecimento de termos chegado a essa situação de abandono, mas temos perfeita noção que, principalmente nos últimos tempos, tem-se feito sentir de uma forma muito vincada aquilo que são as dificuldades económicas e tem obrigado muito mais a nossa atenção para criarmos situações e para ajudarmos a evitar que estes alunos abandonem o ensino superior, agindo nas mais diversas áreas. E qual é o vosso papel? Ou seja, de certa forma diz que têm sido solicitados. Qual é a vossa intervenção neste sentido? A nossa intervenção passa muito no sentido de nos apercebermos da situação e de analisar. Aliás, a própria Faculdade de Medicina do Porto partilha de um princípio em relação aos seus estudantes que acha que os seus estudantes, para terem o melhor desempenho, têm que estar bem em todos os sentidos. E, portanto, além de prestarem serviços de consulta psicológica, por exemplo, prestam serviços de consulta social, que têm tido imensa procura. Qual é o papel das estudantes nisto, por exemplo, como tendo uma relação muito mais próxima com os estudantes e conhecendo as situações, é de verificar a existência dessas situações, por exemplo, e de as reportar a estes serviços. Depois também temos aquilo que é a própria solidariedade entre pares. E, portanto, por um lado, as próprias situações que nos apercebemos e que encaminhamos também diretamente junto aos serviços de ação social, que estão neste momento relativamente abertos também a resolver estas situações. Por outro lado, a própria solidariedade entre colegas para ajudar a resolver algumas situações que já nos têm surgido e, de facto, já temos situações em que temos que resolver problemas de alunos que têm, de facto, fome porque não conseguem comprar comida. Portanto, já é uma realidade. Já é preocupante, não é? É preocupante e há alguns anos atrás era algo que não se pensava, muito menos no curso de Medicina, que para todos os efeitos, às vezes tem um público, uns alunos de um extrato social um pouco mais elevado, muitas vezes, mas a verdade é que as coisas hoje em dia não estão nada fáceis e isso nota-se. Mas, na sua opinião, há alguma forma de resolver este problema, estes problemas que, infelizmente, muitos alunos começam a enfrentar? Passa muito por uma questão da própria sociedade estar atenta. Em primeiro lugar, as medidas governamentais que têm que ser muito mais abrangentes e, de facto, conseguir captar todas as situações que precisam de ajuda. Aquilo que nós fazemos, de facto, não passa mais do que quase um remedeio em relação àquilo que é o problema. Não é, de facto, a solução para o problema. Fazemos aquilo que podemos. Mas, de facto, tem que passar muito mais por políticas que permitam abranger o maior número de alunos que, de facto, precisam deste apoio. Da nossa parte, temos que ir corrigindo aquilo que não é captado pelo sistema de ação social. Francisco, o abandono escolar, esta é uma das razões para o abandono escolar e universitário, na falta de condições financeiras, mas há outros que possamos identificar?
Como motivos de abandono? Sim. Poderão existir potencialmente motivos de abandono também relacionados com o facto de... E que sejam relevantes nesta altura? Em termos da dinâmica social, não. Mas, por exemplo, no curso de Medicina, às vezes há pessoas que existem porque acabam por não se identificar com o curso, por outras razões. Mas em termos sociais, de facto, será mais uma situação de dificuldades económicas e financeiras. Mas há dados mais recentes que falam que cerca de 40 mil alunos abandonaram, ou melhor, viram a sua candidatura ao ensino à Bolsa ser recusada. Isto é também um dos fatores que está a criar ainda maiores dificuldades aos estudantes do ensino superior. Tem havido um decréscimo nesta atribuição das bolsas de estudo? Tem, exatamente. Era essa mesma questão que eu estava a referir. Nós, de facto, tivemos um número muito maior de recusas de pedidos àquilo que foram os pedidos de bolsas, por mais diversos motivos, muitas vezes por motivos também burocráticos, e que os próprios serviços de ação social neste momento não estão com capacidade de resposta para responder àquilo que têm sido os pedidos, as reclamações em relação às recusas que houve por parte de pedidos de bolsas. E isso, nós de facto tivemos esses números e verificamos que esse número aumentou imenso e tentamos atuar no sentido de corrigir a situação. No entanto, os serviços de ação social neste momento ainda estão a trabalhar nisso e ainda não há uma solução. De facto, nós temos recebido comunicação de estudantes que nos dizem que de facto a situação está a tornar-se insustentável, que não recebem respostas neste sentido e a pedir-nos para agirmos no sentido de terem respostas, porque temos às vezes vias mais direitas e mais efetivas de conseguir comunicar. O certo é que estamos praticamente a chegar ao fim do ano letivo e estes estudantes continuam numa incerteza, têm as propinas em atraso para pagar e isto torna-se difícil. Torna-se muito difícil. Quer para os estudantes, quer para nós, que supostamente temos de ter uma capacidade de resposta para com os nossos colegas e que às vezes não podemos fazer mais do que aquilo que já fazemos. E o nosso dia passa-se muito também a tentar estabelecer este contacto com os serviços no sentido de perceber se finalmente conseguimos ter uma resposta, porque quando a lei de facto está a acabar e há pessoas que ainda não têm uma resposta ao seu pedido de reapreciação do processo de bolsas. De facto isso acontece e nós também estamos atentos a isso e a tentar fazer o nosso possível, mas a situação está de facto um pouco grave. É uma questão para acompanhar, obviamente, nos próximos tempos. Falemos também dos 30 anos da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. De que forma é que estão a comemorar esta belíssima data? Esta semana foi preparada pela Associação de Estudantes para também celebrá-la nas mais diversas áreas em que a Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto atua. Temos uma área de atuação muito ampla. E, portanto, por exemplo, para toda a semana, optamos por comemorar esta semana fazendo rastreios de saúde gratuitos à população da cidade do Porto, localizados no Ato de Hospitalidade do Hospital São João. Foi a nossa maior atividade de comemoração destes 30 anos, em que todos os dias, entre as 10 da manhã e as 5 da tarde, temos estudantes a efetuar estes rastreios gratuitos à população. Foi uma das formas que encontramos de atuar no âmbito do nosso sentido de responsabilidade social. E é louvável esta iniciativa. Nós acreditamos que sim. Por um lado, para as populações é extremamente importante, porque é uma forma rápida e grátis de terem uma ideia de como é que está o seu estado de saúde. Para os estudantes também é extremamente importante, porque estas questões de treinar... Tem uma oportunidade de praticar. Exatamente, porque falar com um doente é uma coisa que não é fácil, exige algum treino e há determinados pormenores que muitas vezes só conseguem ser limados e serem refinados quando se contacta de facto com doentes, e muitas vezes é difícil durante o curso, mas é difícil termos com aquela vontade e disponibilidade com que temos no rastreio. Portanto, o rastreio... Ou encarar o doente também exige alguma preparação. Exatamente, encarar um doente não é uma coisa fácil, é uma coisa que assusta até à primeira vista, porque estamos a falar da vida de uma pessoa que nos vai depositar nas mãos muita informação e que deposita em nós uma confiança enorme. Portanto, lidar com isso não é fácil, e com estes rastreios, ao prestarmos este serviço à população, por um lado também conseguimos que os nossos estudantes consigam desenvolver muito mais essas competências de comunicação clínica. E como é que tem sido a adesão da população a esta vossa iniciativa? A adesão tem sido enorme. Nós temos realizado cerca de 200 a 300 rastreios em cada um dos dias, portanto não temos parado e tem gerado cada vez mais adesão por parte das pessoas que passam a palavra e também por parte dos próprios estudantes que têm ouvido que as experiências têm sido positivas e então vão convidando os colegas a juntarem-se e de facto a fazerem os rastreios à população. E é uma forma também, Marina, desculpa, de os aproximar do mercado de trabalho que está mesmo aí ao virar da esquina. Exatamente, e todo o trabalho na medicina é um trabalho que acaba por ser prático. Apesar de ter uma componente de raciocínio muito forte, é prático e é nesta comunicação com o doente que se faz a medicina e, portanto, é começar desde jovens a ter contacto, de facto, com aquilo que vai ser a sua profissão e a sua vida futura. Mas, aliás, esta preocupação que o Pedro refere com a empregabilidade parece que também faz parte deste programa de festividades que vocês tiveram além. Exatamente. Na segunda-feira, no arranque destas comemorações, tiveram uma palestra intitulada Empregabilidade em Medicina. Esta é uma questão que vos preocupa agora, enquanto estudantes, mas futuramente profissionais. É uma questão que nos preocupa e preocupa-nos e às vezes é algo que para nós é muito complicado, porque é complicado fazer perceber à população em geral também porque é que esta questão da empregabilidade em medicina se põe. Porque a dinâmica de funcionamento do curso de medicina e da entrada depois para as especialidades
é um pouco complexa. E isto, se calhar a maioria das pessoas não sabe, mas nós quando acabamos o curso ao final de 6 anos, não somos médicos. Efetivamente, nós precisamos ter no mínimo 2 anos de prática clínica tutelada para termos alguma autonomia, porque até lá não podemos fazer nada. E só somos especialistas depois ao fim de 4, 5, 6 anos, consoante as especialidades que estamos a falar. E, portanto, não havendo, neste momento, disponibilidade governamental para colocar na formação específica estudantes, vamos supor, se não existe disponibilidade por parte do Governo para abrir vagas para otorrinolaringologia, imaginemos, se eu não conseguir aceder a essa especialidade contratada pelo Governo, ou a qualquer outra especialidade, eu não sou médico sequer, portanto não posso exercer medicina nem no serviço público, nem no serviço privado, nem nas misericórdias, em lado nenhum posso exercer a medicina para a qual muitas das pessoas foram para o curso. Francisco, muitos parabéns por estes 30 anos da Associação de Estudantes Parabéns. da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e também felicidades para o mercado de trabalho quando se vir envolvido nele. Obrigada, até uma próxima. Seguimos com a síntese nacional. O primeiro-ministro português considerou num artigo do Financial Times que vai ser possível provar que estão enganados aqueles que têm dúvidas sobre a capacidade de Portugal cumprir as suas obrigações. Pedro Passos Coelho afirmou estar otimista em relação à execução das medidas de austeridade, mas pediu realismo, uma vez que os fatores externos ao governo podem desempenhar um papel importante. Desta forma, a possibilidade de o país vir a pedir uma ajuda adicional não está descartada. A Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis está a ponderar propor aos seus associados que deixem de aceitar temporariamente pagamentos com cartão de débito e de crédito. Assim, as empresas que gerem os postos de combustível evitam as taxas que lhes são cobradas a cada transação realizada. Por cada 25 euros efetuados com cartão, as taxas cobradas reduzem 30% a 35% na margem de comercialização dos revendedores de combustíveis. A ANAREC lembra que o valor de 50 cêntimos cobrado aos clientes reverte para a instituição bancária emissora do cartão e não para os revendedores. A UGT ameaçou ontem o Governo de romper com o seu apoio ao acordo de concertação social se o Executivo não cumprir o compromisso que assumiu no que diz respeito à competitividade, ao crescimento e ao emprego. A decisão pode pôr assim em causa a credibilidade externa do país e colocar Lisboa a um passo mais perto de Atenas. A União Geral de Trabalhadores assinou há cerca de 3 meses o acordo de concertação social, mas ameaça agora voltar atrás na sua decisão por considerar que o Governo não o está a cumprir. João Proença, secretário-geral da UGT, queixa-se de que falta executar políticas ativas de emprego, publicar portarias de extensão e dinamizar a contratação coletiva. O risco de denúncia ganha força com o número de desempregados que tem vindo a aumentar desde 18 de janeiro deste ano, data em que foi assinado o acordo. João Proença, que já pediu uma reunião urgente com o Primeiro-Ministro, admitiu que, caso esta denúncia seja validada, levará alguns meses a ser concretizada. A possível denúncia por parte da União Geral de Trabalhadores põe assim em causa a reputação portuguesa, aproximando-a da Grécia. Reabilitar a custo zero edifícios do Centro Histórico da Invicta é a mais recente aposta de 2 arquitetos e um engenheiro. O projeto já arrancou e chama-se Arrebita Porto. Estamos na Rua da Reboleira, a primeira rua histórica cujos edifícios vão ser reabilitados para arrebitar a cidade do Porto. José Paixão, arquiteto e um dos responsáveis desta iniciativa, mostra-nos um dos primeiros edifícios a ser restaurado e conta como tudo começou. A ideia surgiu no contexto de um concurso chamado FAS, Ideias de Origem Portuguesa, que foi um concurso promovido pela Fundação Gulbenkian e pela Fundação Talento, e que convocava a comunidade portuguesa na diáspora para participar mais ativamente na construção do nosso país. Eu já estava fora de Portugal há muitos anos e em equipa decidimos participar, apresentar uma solução inovadora que visasse combater o abandono dos centros das cidades, que era um problema que me afetava particularmente pelo contraste com a realidade que vivia e conhecia nos outros países. Reabilitar sem qualquer custo torna este desafio interessante. As partes envolvidas ficam a ganhar e as vantagens em melhorar o Centro Histórico do Porto, que atrai muitos visitantes ao longo do ano, são muitas.
As diferentes partes envolvidas incluem jovens arquitetos e engenheiros internacionais que participam numa espécie de formação prática na concepção e execução das reabilitações. Um segundo eixo de colaboração que envolve empresas fornecedoras e consultoras do ramo da construção que dão os seus materiais e serviços a troco de benefícios fiscais e valorizando a sua própria empresa ao se associarem a um projeto de cariz social. E um terceiro eixo de colaboração que envolve os professores e formadores das universidades e centros técnicos. Ingrid, recém-licenciada em arquitetura, veio da Noruega para ajudar o Arrebita Porto. Uma experiência desafiante e fundamental para o seu futuro como arquiteta. I heard about this project through a friend of mine who has been here on an Erasmus, and it seemed like a very interesting project. And as I'm just finished my studies, I wanted to start working and do something that could challenge what an architect normally does. Este projeto só agora começou, mas terão estes jovens dinâmicos vontade de ir mais além e arrebitar outros locais? Esta missão é uma tarefa herculeana, o trabalho é imenso e, portanto, o projeto Arrebita Porto pretende crescer e conseguir intervir no maior número de edifícios possíveis, que se inserem neste quadro de segmentos-alvos, não é? Que são os proprietários sem meios, por forma a criar um impacto real na cidade. E, portanto, é um projeto com uma perspectiva de crescimento e de consolidação, sem um fim à vista, não é? A menos que a missão se viesse a concluir. Dinamizar e rentabilizar o mercado local e concluir com êxito o problema da degradação dos cascos velhos torna-se indispensável, tudo em prol da cidade do Porto. O projeto Português Life venceu uma das categorias do Prémio Internacional de Inovação para Interiores Aeronáuticos. Dos 58 projetos a concurso de 10 países diferentes, o projeto desenvolvido por 5 empresas portuguesas ficou em primeiro lugar na categoria de conceitos visionários. Este grupo de pessoas, representantes de 5 empresas portuguesas e uma brasileira, são os responsáveis pela vitória portuguesa do Crystal Cabin Award, um prémio internacional de inovação para interiores aeronáuticos. Um reconhecimento merecido após 7 anos de muito trabalho e dedicação. A forma como as empresas se devem posicionar é em conjunto e apresentam soluções integradas em conjunto, junto dos potenciais interessados nessas soluções, como é o caso da Embraer. Portanto, eu diria que as raízes do projeto se calhar remontam a 2004, 2005. A partir de 2008 começou a haver uma vontade comum, estavam definidos basicamente os parceiros destas 5 empresas com a Embraer, 5 empresas portuguesas e com a Embraer, e os contornos do projeto ficaram bem definidos a partir de 2008. O potencial do LIFE, que disputou com outros 58 projetos o Prémio Internacional, deve-se em grande parte aos materiais utilizados, matérias-primas abundantes no nosso país, contribuindo assim para um avião mais leve e ecológico. O projeto LIFE prima pela utilização de materiais naturais, ou porque é algo que pensamos que em Portugal marca pela diferença também. Estes materiais que nós usamos aqui são fundamentalmente as cortiças em utilizações muito diversas e que garantem uma certa ligação àquilo que é muito característico em Portugal, na cortiça, a utilização da cortiça e o fator importante que a cortiça tem na nossa economia, e a pele, que também tem um setor com grande tradição, uma parte industrial portuguesa muito significativa, ligada historicamente ao calçado, mas que tem soluções técnicas também muito importantes. Mas não pense que andar num avião como este é para qualquer bolso. Infelizmente, isto não é para o passageiro normal. Talvez as características de um projeto destes, para conseguirmos olhar para aspectos muito inovadores na utilização de veículos por passageiros, normalmente começa-se por olhar para coisas de mais alto nível económico, digamos assim. E naturalmente que o projeto LIFE é um exemplo disso. Este projeto visa um nicho de mercado, que são os aviões executivos, e portanto visa pessoas ou donos de grandes empresas, ou uma frota de empresas, uma frota de aviões que pertence a uma empresa multinacional, ou alguém que aluga ou que pode alugar a utilização de um jato deste tipo.
Resta assim apreciar do lado de cá o design e inovação do futuro dos aviões, mais ecológicos e mais confortáveis para quem gosta e para quem pode viajar. Na 54ª edição dos Grammy Awards, uma portuguesa, Natália Gomes, foi co-vencedora de um Grammy. A artista, juntamente com o seu grupo de cordas, participaram na parte instrumental do álbum premiado Light and Gold. Algures além do arco-íris, os céus são azuis e os sonhos que te atreves a sonhar realmente tornam-se realidade. Foi o que aconteceu com a famalicense Natália Gomes e o seu grupo de cordas Pavão String Quartet, que fez parte de algumas músicas no álbum Light and Gold, galardoado na categoria de Best Choral Performance na última cerimónia dos Grammy Awards. Eram 6 da manhã e estava a dormir, portanto enviaram-me uma mensagem de texto e como fui mãe há 5 meses, as minhas noites têm sido um bocadinho mais complicadas do que normal e ao receber a mensagem, estando num estado meio adormecido, meio acordado, li a mensagem, entrou, fiquei contente, mas a seguir adormeci. A violetista portuguesa e o quarteto, composto por mais 3 ingleses, já contava com uma nomeação em 2008 para um Classic Brit Award. Mas só agora veio a oportunidade de sentir como é vibrar com o som da glória. Um grupo feminino, assim como o toque das suas melodias, que mostra como é tocar clássico como Beethoven e acompanhar grandes nomes como Elton John, Coldplay e Bryan Adams. Gostamos de ser um grupo muito versátil e os instrumentos de cordas são isso mesmo. Podemos tocar desde Beethoven até tocar com, por exemplo, Bryan Adams, com quem trabalhamos. Exatamente por sermos um grupo versátil, julgo eu, nos foram dadas essas oportunidades. Trabalhei com gente, por exemplo, como a Katie Melua, que é impecável, pronto, sempre fazendo com com os artistas de rock. Criada numa família de músicos, a viola d'arco foi uma paixão que surgiu do pai e ficou até hoje. Faz o que gosta e a música só faz sentido tocada em grupo. Os prémios mais desejados da música dos Estados Unidos não mudaram muito a sua vida, mas em si notou-se uma composição musical, uma melodia de felicidade interior, uma voz com timbre de orgulho, umas notas soltas de reconhecimento e viu-se a adoração do brilho de uma vencedora. É uma honra, é um reconhecimento, mas sou a mesma e continuo com os meus projetos, não vou mudar absolutamente nada por isso. Muda muito, é muito gratificante saber que realmente, sim, 12 anos de trabalho foram compensados, entre aspas. Entre o cansaço de ser mãe, a sua carreira musical e o cargo de diretora pedagógica e professora no projeto Arte Educa, dá tudo o que tem ao que mais gosta. Fica aqui a inspiração e a musicalidade de alguém que tocou, encantou e ajudou a vencer. Vamos agora conhecer o estado do tempo para amanhã. Esta quinta-feira, os meteorologistas prevêem um dia de queda de aguaceiros em todo o território nacional, quando temperaturas para o Porto são esperados 15 graus de máxima e 11 de mínima. Lisboa deverá chegar aos 18 de máxima e 12 de mínima. Em Faro, 19 de máxima e 12 de mínima. Terminamos este show de notícias com um poema de Antero de Quental, no dia em que se assinala os 170 anos do nascimento do poeta açoriano. Nós regressamos amanhã. Despedimos Pedro com o poema A Luta. Fluxo e refluxo eterno, João de Deus, dorme a noite encostada nas colinas como um sonho de paz e esquecimento. Desponta a lua, adormeceu o vento, adormeceram vales e campinas, mas a mim, cheia de atrações divinas, dá-me a noite rebate ao pensamento. Sinto em volta de mim tropel nevoento, os destinos e as almas peregrinas, insondável problema. Apavorado recua o pensamento e já prostrado e estúpido a força da fadiga. Fito inconsciente as sombras visionárias, enquanto pelas praias solitárias ecoa, ó mar, a tua voz antiga. Estamos então de regresso amanhã para mais um show de notícias. Contamos consigo. Até amanhã.